Bom, por outro lado, na introdução da fundamentação teórica, nós vamos falar agora especificamente sobre uma coisa chamada escrita científica, tá bom, pessoal? Eu queria deixar algumas dicas para vocês, então eu tentei sintetizar o formato da introdução dos trabalhos que são desenvolvidos no modelo de plano de negócio para vocês poderem tentar entender o que eu estou tentando transmitir, o que eu busco transmitir aqui nesse momento com vocês, ok? Vamos lá. O primeiro parágrafo, na verdade, dentro da minha introdução, basicamente ela se divide em 3 parágrafos, tá? A introdução da fundamentação teórica, ok? Então você vai ter um breve contexto situacional e uma motivação. Eu vou dar um exemplo para vocês que talvez fique mais fácil para vocês poderem tentar alcançar esse conceito da parte de motivação, ok? Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que não era um plano de negócio, claro, ela tinha uma característica da gente poder estar fazendo, eu tinha que desenvolver um produto, e o meu produto tinha que ser alguma coisa voltada para a área de formação, que obviamente eu criei, né? Que eu me formei, eu sou mestre em ciências ambientais. Só que eu queria dar um viés de gestão nesse processo, então eu acabei trazendo algumas ideias para a gente poder tentar a viabilidade de um cultivo de uma espécie de camarão, especificamente de água doce aqui na região, tá? Isso foi o meu projeto. Quando eu escrevi meu primeiro parágrafo da minha dissertação, e aí tem muito a ver com o próprio contexto do que eu vou estar falando aqui para vocês, da introdução de vocês, eu falei um breve contexto situacional e uma motivação. A minha motivação, meu contexto situacional era justamente a necessidade de prover recursos por meio de tecnologias que a gente pudesse buscar suprir as necessidades alimentares de uma população que não para de crescer. E aí eu comecei o trabalho assim, somos muitos, isso naquela época, aproximadamente 7 bilhões, 500, não sei quantos milhões, cento e tantos mil e blá 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 de habitantes no mundo. E logicamente isso considerando que eu estava falando no 2014. Para 2030 a previsão é que seja 9, para a previsão de 2050 é que cheguemos a 12 bilhões de habitantes. Nós não temos uma terra a mais para poder dar comida para tanta gente. Então a gente tem que pensar realmente os recursos necessários para poder prover alimento. Então a minha ideia, logicamente, a minha motivação era tentar entender, tentar de alguma forma pensar como é que eu criaria, né? A preocupação da segurança alimentar é muito importante, dado esse contingente de gente que tem para comer no mundo, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então, uma das minhas motivações era, logicamente, o contexto situacional era a situação da densidade populacional no mundo, e o outro momento era a questão de pensar na figura da segurança alimentar, ou seja, tem-se que pensar em questões tecnológicas para que a gente possa, em termos de tecnologia de alimentos, para que a gente possa prover alimento com qualidade para essa população que não para de crescer. Então isso é uma motivação que aconteceu. Então eu sintetizei isso em uma frase pessoal, subjetiva, lógico, com uma característica, tirei os dados da ONU, mas eu escrevi, considerei, logicamente fiz uma citação indireta ali naquele momento, mas eu criei um texto com as minhas próprias palavras, tá? Então esse é o primeiro momento. No segundo momento, segundo parágrafo, vocês teriam da introdução de vocês, é ressaltar a importância do plano de negócios. Por que você está fazendo um plano de negócio, afinal de contas? O plano de negócios ele é uma ferramenta que serve para poder balizar projetos ou conceitos de negócios, de novos modelos de negócio, para que possa ser desenvolvido e aplicados para que se teste a viabilidade desse material, ou desse projeto, ou desse produto, ou desse serviço, numa determinada localidade, ou num determinado ponto, ou num determinada região. Enfim, vocês têm uma característica para poder estar fazendo isso, logicamente, e aí vocês têm que ressaltar a importância disso, ok? Por outro lado, no terceiro elemento, o que vocês vão ter, né? O locus da sua pesquisa. A maioria de vocês estão pensando em projetos que vão atender basicamente a cidade de vocês. Então vai estar instalado na cidade de Miguel Pereira, vai estar instalado na cidade de Barra do Piraí, vai estar na cidade de Vassouras.
e, logicamente, os elementos que compõem o projeto. O que compõe o projeto de vocês? Vocês têm um sumário executivo com vários elementos que vocês têm, desde da contextualização lá inicial, quando a gente faz a introdução do sumário executivo, do plano de negócio, até elementos que compõem a viabilidade econômica do seu projeto. Então, vocês justificam isso aí por várias etapas. Então, vocês podem apresentar isso de uma maneira sucinta dentro desse parágrafo, tá? E eu acho que aí a gente consegue, inicialmente, explicar essa ferramenta de motivação para o projeto de vocês. Lógico que a fundamentação teórica, gente, ela, dando seguimento, né, quando a gente fala da introdução e falando um pouquinho mais ainda na ideia da escrita, o que vocês vão trabalhar de fundamentação varia de caso para caso. Então, o que eu fiz aqui para a gente poder, de repente, elucidar isso, né? Eu trouxe um exemplo do que eu gostaria de falar sobre um plano de negócio, sobre uma consultoria financeira. Tá? Então, eu sei o que eu quero em termos de negócio, mas efetivamente eu preciso fundamentar isso. Por que surgem as consultorias ou por que existem as consultorias financeiras? Vamos pensar nesse contexto aí, né? A gente ficar muito tempo sentado, gente, dá esse desconfortozinho mesmo, tá? Então, assim, eu estou gravando realmente um vídeo, mas a ideia é tentar prover um pouco de conforto. O escritório é confortável, mas a gente acaba se mexendo um pouquinho aqui para um lado para o outro, né? Então, acontece às vezes. Bom, o que ocorre? Quando eu falo da figura da consultoria financeira, por exemplo, eu tenho uma história da atividade de consultoria, de uma certa forma no mundo, né? Tem a evolução dessa atividade de consultoria no Brasil, a atividade de consultoria financeira, seriam alguns tópicos que eu estou propondo para poder compor a minha fundamentação teórica. E, logicamente, novos horizontes da consultoria no mercado atual. Então, se eu estou propondo fazer um negócio, ele tem que gerar algum impacto positivo. Não estou dizendo que ele tem que ser inovador, mas ele tem que ter algum diferencial. Tá? Então, a partir desse momento que eu faço essa leitura e faço essa justificativa, fica mais fácil para eu poder montar uma fundamentação. Eu tenho um norte de tópicos que eu vou abordar. Eu costumo fazer isso. Então, eu direciono os tópicos a serem abordados, ou então penso nos tópicos que eu gostaria de abordar teoricamente falando. Isso pode ser você, pode ser o seu orientador, ou pode ser vocês dois em conjunto, ou cada um pensar e de repente agregar isso. O formato, como é que vocês vão fazer para chegar nesse espaço, nesse entendimento, é com vocês estritamente. Eu não vou interferir nesse processo. Mas é importante lembrar que vocês têm que pensar realmente o que é basilar nesse conceito do que vocês estão fazendo, ou da onde você vai tirar esses dados, né? Então, para você poder fazer uma fundamentação, você tem que ter um referencial de apoio para isso. Bom, partindo disso, o que vocês vão ter que pensar? Que autor que falaria sobre, no meu caso, do exemplo que eu coloquei para vocês aí no AVA, que está no PDF, que autor fala sobre consultoria, né? Quem é o papa da consultoria? Que é um cara que é o bambambam do negócio e que fala. Quem versa sobre a figura da consultoria financeira? Porque quem discute isso, ou então de repente esse mesmo bambambam, esse papa da atividade de consultoria, ele versa sobre isso também, falando sobre consultoria financeira como um subtipo de consultoria, por exemplo. Então, eu tenho que tentar encontrar informações que balizem o meu referencial teórico. Que site eu consulto caso eu tenha dúvidas? Preferencialmente sites de associações, conselhos, federações, o site da própria regulamentação de profissão, o CRA deve ter algumas informações, por exemplo, nesse caso. E, logicamente, são pontos que são relevantes para que você possa estar pensando como você vai construir o seu trabalho. É uma dificuldade, porque todo mundo tem. Eu tenho que fazer fundamentação teórica, minha gente. Fundamentação teórica, vocês vão ter aí que pensar num texto, logicamente que tem uma característica pessoal, autoral. Porém, a ideia autoral de vocês tem que ter ancoragem teórica. Eu não posso simplesmente dizer que o céu é azul e atribuir essa definição à minha pessoa. Porque provavelmente alguém
algum outro autor, alguma outra pessoa no mundo já pensou sobre essa figura do céu ser azul e referenciou isso, desenvolveu algum trabalho nesse aspecto e justificou por que o céu é azul, porque por causa da camada de gases que existem na atmosfera e por aí vai. Enfim, porque o reflexo da cor da água do oceano, enfim. Existe alguém que versou sobre isso e eu não posso me apropriar dessa ferramenta. Então é muito importante que vocês lembrem que a fundamentação teórica ela tem embasamento em informações de pessoas que falam sobre aquele assunto, né? Então é importante vocês buscarem essas informações e, juntamente aos seus orientadores, buscar as informações necessárias para vocês poderem estar, ou as fontes necessárias para vocês poderem estar fazendo essa pesquisa. De repente tem uns bizus que pode ajudar muito. Não que você não tenha que fazer a pesquisa por sua própria conta. Lógico, você tem que pesquisar também, né? Afinal de contas, fica complicado. Mas o orientador de vocês pode dar algumas dicas que são úteis para vocês aí. Então, por favor, mesmo que vocês não consigam se encontrar fisicamente por conta desse processo, lembrem-se de discutir esse momento virtualmente, ok? Muito importante vocês poderem estar fazendo isso. Uma coisa que de antemão eu já digo para vocês que vocês devem evitar, tá? Eu já dei algumas fontes, vou aproveitar outras, tá? Que a gente tem à mão e que algumas gratuitas, outras disponíveis pela própria instituição, então fica muito mais fácil, tá? Wikipédia, eu sugiro que vocês abominem da vida de vocês, tá? Por favor, porque ela não tem, não que ela não tenha informação relevante, mas como eu disse, é uma enciclopédia aberta. E não só eu, né? Outros professores também dizem a mesma coisa. E vocês têm um problema de poder estar sofrendo com uma informação às vezes não verídica, não fidedigna. Então, não é legal vocês usarem o Wikipédia. Evitem citações de citações, tá? Aquele famoso APUD. O Beltrano, APUD, Ciclano disse que, né? Então, o Ciclano que citou o outro disse isso. Né? Ele copiou a citação do cara lá do outro trabalho lá. Ou então pegou a citação que está dentro do trabalho do outro e colocou dentro do seu trabalho e fez o chamado APUD, tá? Que é uma citação de citação. Evita. Se vocês puderem, bebam direto da fonte, tá? A água sai mais limpa. Uma dica importante. Pode ser útil para a vida de vocês aí nessa construção da escrita científica, ok? Aproveitem e usem a ideia de indexadores, tá? Então, por exemplo, se vocês estão falando sobre consultoria financeira, procura no Google Scholar, ou Google Scholar, ou no Google Acadêmico, né? Que vai aparecer lá o Acadêmico, ou Scholar, tá? Artigos que versem sobre esse tema. Então, por exemplo, artigos sobre consultoria financeira. E vocês podem filtrar ali. Ou então, simplesmente, abre o Google Acadêmico e coloca a consultoria financeira. Na Cielo, que é um site que, logicamente, que concentra vários depósitos, várias revistas científicas, é uma fonte super confiável. Então, vocês podem usar. Logicamente, o acervo digital da própria biblioteca da instituição, que vocês têm acesso. Então, vocês têm aí alguns locais. E a biblioteca, a minha biblioteca, que vocês podem acessar o portal e pegar livros, referências online ali e citar essas referências, tá? Lembrando que normalmente cada livro tem uma ficha catalográfica, então se vocês tiverem dúvidas de como vocês citarem ou o que vocês vão citar no livro, provavelmente vocês vão encontrar a referência na ficha catalográfica do livro, que geralmente fica na segunda ou terceira página, dependendo do livro. A forma que vocês têm que citar o material, ok? Então, só para deixar alguns bizus aí para vocês com relação a essa informação, tá? Bom, entrando na seara do plano de negócios, eu vou gravar um segundo vídeo, então eu vou fazer esse vídeo em 2 takes, tá? Então, só para vocês poderem também, logicamente, ficar mais fácil para poder fazer o upload depois. Então, vamos ao segundo vídeo já já. Até!